Vem chegando para mais uma live, começando aqui no Yogalaya, mais uma live especial de segunda, e dessa vez uma live realmente especial, que é quando me pediram para fazer essa live realmente veio a partir de vários pedidos, né? Eu, na hora, pensei, cara, por que eu nunca fiz live com ela, né? Então a live hoje vai ser, antes de eu falar qual é o tema da live, eu queria dizer com quem é a live, né? A live vai ser com a queridíssima Laura Pires, uma pessoa por quem eu tenho um carinho imenso, a gente já pôde estar junto várias vezes, uma pessoa que eu considero minha amiga, uma pessoa incrível, uma pessoa com uma história de vida incrível, uma pessoa com conhecimento incrível. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema necessário, um tema que eu estou aqui absolutamente como um aprendiz também, né? Alguém que está aqui para trazer um pouquinho de como o yoga aborda esse assunto, mas principalmente eu estou num lugar que eu também quero ouvir e aprender bastante. E o assunto hoje vai ser a menopausa. A menopausa é um problema, né? E a Laurinha, ela é uma profissional, uma nutricionista, especializada em Ayurveda. Na verdade, a história da Laurinha dentro do Ayurveda é maior do que dentro da nutrição moderna, né? Mas ao mesmo tempo a Laurinha traz uma forma de abordagem e de inclusão desses dois conhecimentos de uma forma muito interessante. Então eu tenho certeza que essa live vai ser muito nutritiva em termos de conhecimento, né? Realmente a Laura está fazendo esse trabalho muito interessante com mulheres 40 a mais, né? Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo. Que Que alegria estar bom essa live. aqui, que prazer estar aqui com você nesse seu espaço. E Ah, muito bom, eu amei o convite. nossa, eu também. Eu fiquei pensando, por que que a gente nunca fez uma live antes, né? Por que que demorou tanto? Mas que bom que veio nesse momento, um momento ótimo, né? Você tá bem, Laurinha? Tudo bem, tudo Que ótimo. bom te ver. Muito bom. Eu também tô bem, tô aqui no interior de Minas, eu tô morando aqui agora, num espaço que eu bem tranquilo, bem roção mesmo, assim. Então tô com uma qualidade de vida boa, que eu gosto, mas amanhã eu tô indo pro Rio já, e aí amanhã é meu aniversário, né? E aí eu vou Oba! pro Rio morar com... Que delícia! Parabéns já adiantado. Que o seu Obrigado, seja obrigado, maravilhoso. obrigado, Bom. queridíssima. Bom, Laurinha, nosso assunto hoje é um assunto importante, um assunto que eu sou ouvinte, né? Um assunto que eu quero aprender bastante, e ele é um assunto que veio a partir de pedidos de várias alunas minhas, inclusive alunas minhas que já fizeram cursos e retiros com você, né? Por exemplo, a Cíntia, que é uma aluna minha, acabou de fazer esse seu retiro que você fez aqui na Fazenda da Serra, sabe? Com a Teté e tal. E eu vejo que as minhas alunas muitas das minhas alunas estão passando por esse período, ou estão começando a saber que está chegando lá, e vem muitas dúvidas, né? E Uhum. como elas estão nesse movimento, às vezes, do yoga, do autoconhecimento, de medicinas mais naturais, eu vejo que muitas vezes vem um conflito, né? Como é que eu faço? O que que cabe? O que que não cabe? Como é que eu me cuido? Como é que eu não me cuido? E aí eu queria te ouvir um pouquinho, mas se você quiser também se apresentar um pouquinho antes, né? Falar quem é a queridíssima Laura Pires, para quem não conhece, o que eu acho um absurdo, deveria conhecer, mas para quem ainda não conhece a Laurinha, fala um pouquinho. Quando eu entrei, você estava me apresentando, né? E muito bom receber todo esse carinho, receber essa oportunidade de estar aqui, de falar de um assunto muito importante. Cada vez hoje mais na sociedade as pessoas falam mais sobre menopausa, sobre climatério, sobre essa perimenopausa. E eu, como um profissional que trabalho com a Ayurveda, né, meu caminho começou com a Ayurveda para cuidar da minha saúde, depois se transformou no meu trabalho. E depois eu fui buscar a nutrição. E aí, dentro desse caminho, eu fui aprofundando todo o meu conhecimento dentro né, do modelo acadêmico, de Uhum. pós-graduações, na área principalmente do envelhecimento. Fiz uma pós em gerontologia, em fitoterapia. Então, assim, buscando unir, como você falou, buscando unir esse conhecimento ancestral do Ayurveda e também com o conhecimento moderno
para a gente poder fazer, né, uma aplicação de todo esse conhecimento de forma segura para todas as pessoas. Então, esse é um, né, dos meus motivadores e que o conhecimento não para, né? Continuo estudando, mais outra pós agora. Então, assim, mais estudo sempre para poder sempre me atualizar e poder ajudar, né? Hoje meu trabalho é através de cursos, como você falou, e do retiro e no consultório. E a maior parte das minhas pacientes, as minhas alunas, são mulheres 40 ou posso até dizer 60 a mais, né? Na maior parte do meu consultório. E é uma questão, exatamente o que você trouxe, você estava falando aí, desse conflito do que usar, de como usar, qual é a melhor estratégia, quando começar a fazer alguma coisa. E como eu comentei, pouco se falou anteriormente sobre essa fase de toda a perimenopausa e da menopausa. E é muito importante, porque muitas vezes é negligenciado um cuidado de forma preventiva, é negligenciado a busca por profissionais para poderem, né, te ajudar, ou você vai procurar, você está achando que eu estou com questões de tristeza, depressivas, então isso é uma questão só emocional, e aí isso tem um impacto maior, porque essa mudança hormonal que ela é natural, né? A gente não tem como mudar, a gente vai acontecer. E da mesma forma que a gente passou por uma alteração hormonal na nossa saúde, na nossa vida, no nosso corpo, e que impactou o nosso corpo físico, a nossa mente lá, né, na nossa infância, na nossa pré-adolescência, para algumas pessoas foi mais fácil, né? Para outras foi mais difícil. Toda essa mudança que acontece no corpo, os homens também acontece, nas mulheres também, então não é uma coisa isolada, é só das mulheres. Mas nesse período da menopausa chegando, que a menopausa, na verdade, é uma data, tá? A menopausa é uma data específica. É quando a mulher completa 12 meses sem menstruar. Então, assim, se ela menstruou 6 meses, não menstruou 6 meses, aí menstruou uma vez, aí não dá para contar, entendeu? Aí afasta, mas aí começa a contagem de novo. Começa a contagem de novo. Então, assim, a menopausa em si é uma data específica, aonde terminou a menstruação. A mulher ficou 12 meses sem menstruar. A partir disso, cheguei na menopausa. E essa data, ela tem uma média de idade para acontecer. No Brasil, a média de idade da mulher brasileira vai entre 48 e 52 anos. É a média da mulher brasileira ter a menopausa nessa idade. Desde a literatura moderna, o que se descreve é que a partir dos 40 anos tá tudo certo em você entrar na menopausa. É uma menopausa mais cedo, aos 41, aos 42? Mas ela não é considerada uma menopausa precoce. Uma menopausa precoce é quando essa mulher entrou na menopausa antes dos 40. E aí tem que entender qual é o motivo, medicamentoso, né? Alguma questão hormonal. E aí tem que investigar o que fez essa menopausa acontecer antes. Mas, a partir dos 40 anos, a menopausa já pode acontecer. Só que as alterações, elas acontecem antes dessa data. A mudança hormonal, a oscilação hormonal, ela já está acontecendo. E aí, alterações de humor, que as mulheres relatam, você deve ver isso, a maior parte dos seus alunos, né, são mulheres, provavelmente. E mulheres 40 a mais. E elas devem até relatar para você na prática, antes do meu período menstrual, eu tenho alteração de humor, eu fico com mais fome, tenho mais inchaço. E nesse período de perimenopausa, esse período que vem antes da menopausa, esses sintomas, essas flutuações hormonais, elas vão se tornar maiores, né? E essa sintomatologia, ela pode ser ainda mais intensa do que acontecia aos 30 anos. Principalmente a questão das oscilações de humor, de inchaço do corpo, inchaço da mama. Então, tudo isso já vai acontecendo. As mulheres podem começar a relatar alterações de sono, que é um sintoma bem comum, tá? Antes as pessoas achavam que sintoma de menopausa era só ter os fogachos, aqueles calores. Você já deve ter visto também, ouvido as alunas falando. Não, então, alunas, assim,
Eu passei por esse período com a minha mãe, né? Eu lembro da minha mãe passando por esse momento. Então, os fogachos, os calores, eles são muito intensos e eles geralmente são relacionados. Por que geralmente as pessoas falam, tô entrando na menopausa, as mulheres só se davam conta que estavam entrando na menopausa por causa dos calores? Porque eles realmente são muito intensos. Uhum. A mulher tem um suador e fica com um rubor na face. E porque os estudos mostram que cerca de 80% das mulheres na perimenopausa têm calores. Só que os calores não são só um calorzinho. O calorzinho é muito mais do que só uma onda de calor. E que você precisa tirar a roupa, você botar a roupa ou acorda na madrugada. E isso pode ser, por exemplo, um problema com que você não está dormindo, né? Então as pessoas, às vezes, as mulheres querem, eu quero um remédio para dormir. Eu não durmo bem. Só que o problema não é o sono. O problema é porque essa mulher está tendo ondas de calor, o que faz com que ela tenha despertado na madrugada uma, duas vezes. E esse calor intenso, ele, ou seja, tem um envolvimento com a questão circulatória. E alguns estudos modernos já falam que esses calores, eles podem gerar microisquemias no cérebro, o que pode favorecer processos demenciais a longo prazo. Então, a gente não pode negligenciar um calor, a menopausa está chegando, então vai passar. E não. A gente tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. E dependendo do histórico de saúde dessa mulher, dependendo, né, de como que é essa rotina dessa mulher, a gente vai ter que olhar de forma cuidadosa, sempre com acompanhamento de um profissional, porque é importante ter um ginecologista ali junto dessa mulher nessa fase, dosando os hormônios, dosando esse impacto, né, do que está acontecendo, para fazer as escolhas adequadas e mais seguras e coerentes de acordo com a saúde dessa mulher. Então, não se deve ter conflito, deve-se ter informação sobre o que é essa fase e como ela impacta, principalmente o nosso cérebro, ele é altamente impactado pela essa queda do estrogênio, principalmente. E por isso, os cuidados com a rotina, com a alimentação, ou então o uso da fitoterapia como aliado, ou de uma terapia hormonal também, mas nunca sozinha. Tudo isso é importante para o manejo e para esse olhar dessa menopausa, que ainda faltam 8 anos, ainda faltam 5 anos, não tem como prever nos exames que data isso vai acontecer. Mas tem alguns exames de sangue que já dão indícios que essa menopausa ela está chegando ou não. E aí, com os sintomas também, algumas mulheres têm mais sintomas, outras quase não têm, né? Então a menopausa, pelo que você está me falando, é um processo que ele acontece ao longo de tempo. Ele tem alguns marcos, mas ele não é necessariamente, por exemplo, virou uma chave, uma glândula parou e aí eu entrei na menopausa. Não, ele é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo e que estou só tentando entender e organizar aqui dentro da minha cabeça, né? E a partir desse momento que esse processo vai acontecendo, eu começo a ter alguns sinais e eu começo a poder ir cuidando dele, é tipo isso? Perfeito. Você não deveria nem precisar os exames ou os sinais ou alguns sintomas começarem a aparecer para cuidar. Então, assim, geralmente as alterações hormonais elas começam a acontecer 10 anos antes da menopausa em si. Então, a mulher já entendeu. A gente tem um período, a gente tem uma expectativa de vida, né, Caio, muito maior hoje em dia. Então, sim, antes, a expectativa de vida era 45 anos, 50 anos. Chegava, né? Então, assim, essa mulher ia passar uma parte da vida dela na menopausa, que era de 5 anos, 10 anos depois desse marco da menopausa, vivendo. Hoje, a expectativa de vida de 87 anos faz com que nós, mulheres, tenhamos a oportunidade de viver mais tempo, provavelmente, da nossa vida
Pode pós-menopausa. crer, pode crer. Então, sabendo disso, a gente tem um monte de coisa que a gente pode e deve fazer para melhorar, porque assim, o impacto hormonal ele vai acontecer. Uhum. Esse impacto hormonal vai ter uma ação, porque apesar de um termo técnico, a menopausa é uma falência ovariana, ou seja, o ovário não está mais aí, né, tendo essa capacidade da gente de reproduzir. Mas não é só isso. O impacto dessas alterações hormonais são cerebrais, são ósseos, são musculares. E a gente já sabendo que a gente vai chegar num lugar que isso vai acontecer, o que eu preciso fazer para minimizar esse impacto e eu ter uma qualidade de vida ainda melhor, com mais saúde, e eu possa passar melhor por essa fase. E é importante que todos socialmente conheçam as mulheres, Claro. porque é uma mudança fisiológica forte e que vai afetar mentalmente, e os homens, porque os homens convivem socialmente, convivem no dia a dia com essas mulheres, e eles precisam entender o que acontece efetivamente na nossa realidade. Então, é uma coisa natural, a menopausa não é uma doença, a menopausa é algo natural e que vai acontecer. Felizes de nós que estamos chegando na menopausa e que vamos passar pela menopausa com todas as alterações que não são fáceis. Eu posso falar, vou fazer 44 anos. Eu, Laura, pessoalmente, eu falo dentro de um lugar como profissional, que eu busco estudar, me aprofundar, e essa é a realidade, como eu falei, do meu consultório. E eu tô na perimenopausa. E eu tive um primeiro calor o ano passado, no final do ano, eu tava viajando, eu tava na Índia, e eu tive a primeira sensação de calor, e de repente, assim, eu olhei pro lado, tava todo mundo de casaco, eu tava de casaco, eu tava de cachecol, eu tava cheia de roupa e de repente veio um calor assim do nada. E eu comecei a tirar a roupa, o casaco, o cachecol e eu olhei pro lado, tava todo mundo parado, né? No frio. Aí eu respirei, aí falei, eu acho não, isso é o tal do fogacho. Olha aí. E aí eu falei, minha menopausa vai chegar em algum momento, mais em breve do que eu imaginava. Eu já estava fazendo meus exames de sangue e eu já estava percebendo uma alteração nos meus exames de sangue hormonais, né? Uma queda maior. E aí, eu viajando na rotina desequilibrada. E eu vi exatamente, né, o que a rotina desequilibrada. Estava 2 meses, basicamente, na Índia, estudando, passeando, levei um grupo. E tava uma confusão na minha rotina de horário, porque eu estava de manhã fazendo estágio no ambulatório, de tarde eu tinha aula, de noite eu atendi os meus pacientes do Brasil. Então, assim, eu tava com 3 turnos muito pesados na Índia e fora que eu tava na Índia, né? Então, assim, com outra comida, com a poluição. E aí eu falei, cara, exatamente o que eu vejo na literatura, o que eu vejo na prática, que é a mudança de rotina, a bagunça da rotina influencia e favorece principalmente os calores da menopausa. E aí eu entrei com fitoterapia, comecei a usar a fitoterapia, ajustei a rotina, voltei para casa, entrei na rotina e simplesmente tudo acabou. Então, assim, e aí, claro, com acompanhamento de ginecologista junto, porque é isso. A gente entende na teoria e a gente coloca em prática também. E entendendo isso, o que está acontecendo? É alguma coisa natural. E o que eu posso fazer? Quais são as medidas imediatas que eu preciso tomar? Eu já tenho que ir fazer uma terapia hormonal? Ou eu posso usar uma fitoterapia antes e mexer nos hábitos? E mesmo que eu vá usar a terapia hormonal, ela não vai resolver tudo sozinha. A gente precisa o quê? A gente precisa ter outros cuidados. Nesse sentido, uma coisa que eu uso muito, Laura, dentro da minha prática do yoga, né, dentro das minhas aulas de yoga, é entender a questão dos processos, né? São processos que acontecem e as transformações acontecem em processos e os cuidados também acontecem em processos,
né? Não Uhum. dá para a gente querer, às vezes, que uma coisa que se constrói ao longo de muito tempo se transforme de um dia para o outro, né? Claro. Então, isso que você está dizendo é muito interessante e eu queria te fazer algumas perguntas. A primeira dela muito objetiva, né? Quando você fala que nos seus exames de sangue você consegue perceber essas alterações, é na taxa de progesterona? Não, é na taxa de FSH, que é o folículo. FSH. Então, isso tem que FSH. começar a ser pedido para o médico, por exemplo, nos exames de Não, rotina, a ginecologista ela já pede, a entendeu? ginecologista pede. Ginecologista é quem faz esse acompanhamento de ver o estradiol, de ver o FSH, Entendi. de ver a progesterona, porque dependendo da fase do ciclo, você tem alterações da progesterona. Então, o FSH é um marcador que não é uma coisa sozinha, Tá. tá? Não é só ele. Então, assim, a médico vai pedir para você fazer pelo menos 2 vezes seguidas num período X, para poder ver se Entendi. realmente esse FSH subiu, porque ele começa a subir nesse momento de perimenopausa, próximo da menopausa. Então, ele tem uma taxa que ele tem que estar lá, e aí, se ele estiver acima disso, apareceu uma vez acima disso, não significa que você já está na menopausa. É Entendi. algo que você precisa olhar. 2 vezes, não está menstruando, começou a ter falhas muito grandes, Entendi. o FSH está lá cento e tantos. Peraí, então, ok, é hora da gente tomar medidas mais intensas, Aham. né? Como que tá porque a terapia hormonal, ela é basicamente para aliviar sintoma, tá? Ela é para aliviar sintoma. Tem vários estudos já mostrando seu Interessante. impacto, principalmente a longo prazo, de quê? A terapia de reposição hormonal, ela mostra um impacto muito positivo num dos sintomas, né, que vão ter um desfecho se não tiver um cuidado adequado ao longo de toda a nossa longevidade, que é a perda óssea. Ah, Então, a olha aí. terapia hormonal, ela é muito importante nesse sentido. Então, por isso que a gente não pode simplesmente, não vou vou fazer terapia hormonal. Você vai decidir isso em conjunto com a sua ginecologista. Porque você precisa ver o seu histórico de saúde, medicamentos que você usa, medicamentos que você usou, histórico de saúde familiar, tudo isso vai se levar em consideração para fazer uma terapia hormonal ou não, para que essa transição ela seja um pouco mais suave, ou você pode ficar, porque tem mulheres que não podem fazer terapia Sim. hormonal e tem mulheres que podem, mas não querem. E aí, essas que não querem, tem muita coisa para fazer. E essas que estão fazendo a terapia hormonal, não dá para fazer só a terapia hormonal. Tem outras coisas para fazer. O impacto ósseo, como eu falei, ele é muito significativo e ele é silencioso. Diferente das ondas de calor que incomoda muito, Uhum. muito mesmo, a gente só vai perceber que a gente teve perda óssea quando a gente começar a ter fraturas lá na Entendi. frente. E aí E tem aquela aí, fratura clássica de bacia, né? Que acaba dando hum, problema depois. e não tem jeito. Como você falou, eu dou um curso que é sobre saúde da mulher 40 a mais. E eu falo no curso, e eu sempre falo nos posts, quando eu falo que se tem alguma coisa que é inegociável para a mulher na perimenopausa e na menopausa, é exercício de força. Não tem jeito, porque a gente precisa movimentar o corpo e movimento que gere força, porque não adianta tomar cálcio, tem que comer alimentos ricos em cálcio, tem que comer alimentos ricos em zinco e magnésio, vitamina K, vitamina D e fazer exercício de força para esse cálcio poder ser metabolizado e fortalecer esse tecido ósseo. Então, a terapia hormonal ela pode ajudar? Pode, mas ela não vai fazer isso sozinha. A gente também precisa ter alimentação adequada, a gente precisa se expor ao sol adequadamente e a gente precisa movimentar o corpo com exercício de força. Isso é algo que é inegociável. Se tem alguma coisa que eu ainda não cheguei na menopausa, eu estou na perimenopausa, ou eu tenho 37 anos, 35 anos e quero pensar porque eu vou ter, né, expectativa de vida aumentando, o que eu não posso tirar da minha rotina? É isso. Eu E, tenho que começar agora. não, isso é muito legal, porque o que eu acho que é uma das grandes questões do que eu vejo a respeito dos seus conteúdos, né, que você lança, é que
a gente consegue melhorar a qualidade de vida durante esse processo da menopausa e pós, se eu começar a cuidar antes do estilo de vida, né? Uhum. Não é Sempre, esperar sempre. mudar, né? Não, não é esperar a menopausa chegar. É antes disso, até porque, como eu falei, por exemplo, os calores, o que a ciência fala, a ciência moderna descreve que o estresse, né? A falta de rotina, o dormir, né? O não dormir da forma adequada, pioram e muito os sintomas dos calores, por exemplo. Então, assim, o manejo do estresse, a prática de yoga, a prática de meditação, principalmente, se é uma mulher que já está começando a sentir os calores e aí está, né, dizendo que, nossa, eu tô sofrendo muito por conta dessa menopausa, a prática de meditação, ela é algo também inegociável Olha para aí. ajudar a acalmar esse sistema, a centrar, você olhar e também tomar as decisões adequadas com clareza que precisam ser tomadas. E isso é muito importante. Então, assim, precisa ter esse olhar que tem muita coisa para fazer. E que esse começar é antes, e que se já chegou na menopausa e que não teve esse cuidado, que não conseguiu, né, que não fez atividade física, que não tem uma prática meditativa, que não tem um cuidado com a alimentação, é hora de começar a cuidar, porque ainda tem muita coisa para fazer e ainda para melhorar a longo prazo. Porque não é simplesmente, ok, esse hormônio tá caindo, e aí caiu e aí não tem mais nada para fazer, entendeu? Não é assim. E a gente precisa investir muito numa alimentação variada, de qualidade, para que a gente possa ter, por exemplo, um aporte de vitaminas, de minerais adequados para a nossa saúde. E o que o Ayurveda fala que é muito importante e que a ciência moderna também sabe é que esse período faz alteração digestiva e que a nossa digestão ela fica, né, sofrendo instabilidade. E nada melhor do que uma atividade física regular, que Uhum. movimentar o corpo de forma regular também, para a gente poder regularizar esse sistema digestivo, que vai estar impactado. A gente não digere bem, a gente não vai absorver bem o que a gente precisa. Então, Laurinha, tem uma pergunta, pode ser imbecil essa pergunta que eu vou fazer, tá? Mas a menopausa é como se fosse uma segunda puberdade, um outro momento de transição hormonal nesse nível de intensidade? É muito errado falar nisso? não, você pode falar isso, porque exatamente acontece. Na adolescência, na pré-adolescência, acontece uma mudança hormonal significativa que vai impactar na mudança, né, do funcionamento do nosso corpo, na fisiologia, né? Então o corpo vai mudar. E agora na menopausa também, é uma outra fase de transição intensa, é isso mesmo, É tá? porque eu vejo. Isso colocou uma coisa que me chamou a atenção, puxando o papo para um outro lugar aqui, mas você falou que é muito marcado, né, a questão de que a mulher pensa que o período fértil acabou, assim como na puberdade o período fértil começou, né? Então é uma coisa muito um pouco machista, assim, né, que a gente olha para o corpo da mulher como se fosse para gerar uma nova vida ou não. Mas existe muita questão da qualidade de vida aí, né? Que é o que eu vejo que você busca cuidar, muito independente de fertilidade ou não. É como é que é a qualidade de vida antes, durante o processo e pós o processo, né? Como que o Ayurveda aborda esse assunto? Existe isso, essa Claro. descrição desse período nos textos? Claro, né? Como é que... Existe. Então a gente tem, né, dentro do Ayurveda a gente tem as três fases, uma fase kapha da vida, que é a fase de crescimento, que é a fase inicial, desde a nossa concepção. Depois a gente entra para uma fase pita da vida. Então, olha só, o pita tá vindo com mais intensidade. E aí, naquela pré-adolescência, sintomas de um pita agravado, né? Irritabilidade, pele oleosa, uma fome intensa, tudo Né? isso, você lembra O da sua cheiro ruim, né? pré-adolescência? O odor, tudo isso é qualidade de pita, o pita chegando, Pode crer. entendeu? E aí, em alguns, o pita é intenso, a pele com acne, Uhum. oleosa, sabe? E aí, testando, né? Testando
na vida, testando as outras pessoas. Então, assim, que as pessoas falam, o adolescente é difícil, o adolescente enfrenta, né? Tenta enfrentar as pessoas. Então, assim, isso é o Pita chegando. Pode crer. Essa criança, esse corpo cafa que tem todos os doxas, mas esse cafa que estava predominando, de repente esse Pita chega intensamente. E aí, como que lida com isso? Entendeu? Como que lida com esse calor, com esse odor, com essa fome, com essa intensidade? E aí, isso para alguns foi mais fácil, outros foi mais difícil. E aí, depois, a fase Vata começa a chegar. Uhum. O Vata começa a gravar, a gente querendo ou não. Então, assim, o Vata gravando, a pele resseca, gera instabilidade As próprias digestiva, articulações, né? fragilidade das articulações, a perda óssea, a perda muscular. Então, assim, tudo isso é o Vata gravando. Então, o que o Ayurveda entende é que a menopausa é um marco para esse Vata dar aquela levantada. Se você já chegou, se você chegou nessa fase com os doshas, né? Se você chegou desequilibrado nessa fase, principalmente com Vata já desequilibrado nesse início de menopausa, imagina, um Vata gravado com um Vata que vai subir independente da sua natureza, e aí, consequentemente, os sintomas eles se tornam mais intensos por conta desse Vata agravado. E é por isso que uma nutrição adequada, a oleação, olear o corpo nessa perimenopausa é base também para esse cuidado. O exercício físico que gera força vai ajudar a crescer bons tecidos, uma boa musculatura, um bom cafa para proteger esse corpo dessa mulher que está entrando numa fase Vata, que a pele vai sentir, que os músculos vão sentir. Então dá para dizer que essa fase da menopausa ela é agravada pelo acúmulo de estilo de vida talvez inadequado ao longo do tempo. Por isso que às vezes pode. Essa Estilo de vida menopausa inadequado, o estilo de vida inadequado pode sim favorecer com que esses sintomas se tornem mais graves e mais intensos, graves no sentido de, né, de desconforto, de impacto na saúde dessa mulher. Sim. Sim. Porque a Carmen falou aqui, né? A Carmen Dele falou, pior fase da vida da mulher. Essa pior fase talvez venha por causa desse acúmulo de coisa que acaba explodindo esse Vata, né? Não só por isso, né? Tem uma questão que se fala muito, inclusive na literatura, e que se discute muito. Tem uma questão social mesmo, de não ter informação e de ter de algo que é uma fase, como aconteceu lá na adolescência, que é o que a gente estava falando. Não foi fácil pra gente. E para algumas pessoas foi muito difícil a entrada da adolescência. Uma questão depressiva, um isolamento, uma irritabilidade, não saber lidar com as mudanças do corpo. Então, assim, também não foi fácil. E hoje, essa mudança, ela nos traz a oportunidade de olhar para a gente. A menopausa é um rito, é uma passagem, é um momento da vida para a gente olhar do que a gente construiu, de como que a gente viveu e do que a gente quer efetivamente para essa nova etapa da vida. E a gente fazer outras escolhas, a gente começar a construir um novo caminho para que a gente possa viver de uma outra forma. E isso não é fácil, porque a mudança hormonal ela é muito intensa, mas ela vai acontecer. Então, a gente entendendo que essa mudança vai acontecer, tem um livro que eu gosto muito da doutora Ana Cláudia Arantes. Você conhece a doutora Ana Cláudia? Que ela é uma médica de São Paulo, ela é paliativista e ela fala no início do livro, ela fala, olha, você vai, porque ela tá falando de longevidade, e aí ela fala que você vai fazer uma viagem para o deserto do Saara, eu acho que era para o Saara, e aí ela fala, você vai viajar para o Saara, e o que vai acontecer no Saara? Você precisa se preparar,
Porque você vai andar muitos quilômetros, à noite vai fazer frio, durante o dia é muito quente. Então você já sabe que você vai fazer essa viagem, que você tem que ter preparo físico, preparo muscular, preparo mental e organizar o que você vai levar na sua mochila, que você vai ficar lá andando no deserto por todo esse período. Você tem que estar preparado para isso. E é isso. A gente vai chegar na menopausa. E essa menopausa ela vai trazer alterações significativas para o nosso sistema. Então, a gente entendendo que isso vai acontecer, de que forma eu vou me preparar melhor para este momento de alterações hormonais. E se esse impacto, e se essa alteração ela está muito difícil, ela está com sintomas muito fortes, você precisa buscar ajuda profissional. Porque você precisa fazer uma transição melhor, aliando mudança de estilo de vida, alimentação, suplementar vitaminas e minerais, que vai ajudar muito também, e talvez, quem sabe, fazer uma terapia hormonal. É isso. Mas não é sozinho, só terapia hormonal. Não é sozinho, talvez, só a fitoterapia. É muito individualizado isso. Sim. Isso é muito interessante, por exemplo, eu ia entrar nesse assunto e vi aqui uma pergunta da Paula de Célio, que ela fala, qual o olhar do Ayurveda para a reposição hormonal? Não é algo natural, assim como a menstruação? Por que não aceitar sem ter que ir contra a natureza do corpo? E aí eu queria qualificar um pouco isso também, né? Porque essa pergunta dela eu acho muito interessante, porque a gente às vezes acha que seguir a natureza do corpo é só em relação à alimentação. Mas a gente esquece que a gente está no celular o dia inteiro, a gente trabalha com poluição, a gente está de carro, está no Instagram, está comendo alimentos industrializados. E isso tudo também já é meio antinatural, né? E aí eu queria justamente que você falasse um pouquinho desse uso de processos que são hormonais, processos de suplementação de vitaminas, como você falou, né? Que muitas vezes, por pessoas que estão indo por esse lugar de terapias mais naturais, né? Ou usando elementos mais da natureza e tal. Ou às vezes eu acho que confunde, né? Às vezes usa o remédio, a reposição hormonal, quase como uma coisa, um vilão, né? Uma coisa que é ruim, né? Como é que você vê isso, Laurinha? Porque você foi muito fundo nos dois olhares, né? No olhar de uma medicina muito mais natural, de estilo de vida, mas também numa forma moderna de ciência, né? Com alopatia e tudo. Como é que você vê esse equilíbrio entre esses dois pontos? Eu tenho um vídeo que eu botei no feed que fica lá, que é isso. A Ayurveda, essa pergunta é clássica, né? Se a Ayurveda substitui a terapia hormonal, o que a Ayurveda acha? A Ayurveda não é um ser que acha alguma coisa sobre algum outro conhecimento, alguma outra ciência. A Ayurveda tem os seus princípios e as suas orientações. E a Ayurveda não existe nenhum tratamento ayurvédico, não existe nenhuma erva ayurvédica, nada para substituir a terapia hormonal. São coisas diferentes. A terapia hormonal vai te ajudar com que essa transição, vai te ajudar a colocar. Hoje não se chama mais terapia de reposição hormonal, se chama terapia hormonal e não dão todos os hormônios. Você vai usar os hormônios que são adequados para você, na quantidade que é adequada para você. A terapia hormonal, ela mudou muito. As pessoas têm um preconceito com a terapia hormonal do que foi divulgado erroneamente em alguns aspectos de um estudo lá atrás que teve. E realmente, assim, ela teve um desfecho negativo para algumas pessoas, mas se usou esse estudo e essa informação e se perpetuou ela ao longo do tempo. E mudou muito a forma como é o tipo de hormônio usado na terapia hormonal. Então, assim, não é algo que se deve descartar, tá? É importante cada mulher avaliar com o seu ginecologista, como eu falei desde o início, tem que olhar todo esse histórico de saúde que essa mulher tem. Se ela tem uma doença pré-existente, né, nessa fase pré-menopausa, que está sob controle ou não está controlada,
se ela já tem uma perda óssea significativa, se ela está tendo alterações de humor, de mudanças, né, de depressão muito forte. Mas lembrando que não dá para botar tudo na conta da terapia hormonal, porque a gente precisa mudar hábito. Se você continuar se enchendo de carne antes de dormir, se você não fizer atividade física, se você não fizer manejo do estresse, você só vai postergar um problema lá na frente, porque você não vai fazer uma terapia hormonal para os próximos 40 anos de repor, de colocar um hormônio que ele fisiologicamente ele está diminuindo. Então, assim, é importante ter esse cuidado e esse olhar. E fazer a escolha adequada para a sua condição e para esse momento. Eu não vou mudar minha vida, eu não vou fazer atividade física, eu não vou tomar fitoterapia, eu não vou ficar fazendo chás, eu não vou ficar fazendo exercício físico. Então, assim, você vai ficar tendo calores e calores que vai impactar o seu cérebro ainda mais, né? Você vai ficar perdendo músculo e perdendo tecido ósseo. E aí, o que isso vai ter de impacto lá na frente, né? Vai ser muito sério. Então, assim, é todo um conjunto. Claro. E aí, se você quer fazer um tratamento ayurvédico, se você quer cuidar com a Ayurveda da sua saúde nessa fase da perimenopausa e menopausa, não é só colocar cardamomo, canela, gengibre, comer cúrcuma, tomar ervas e meditar e pronto. O Ayurveda recomenda que se faça um panchakarma, que se faça uma terapia de Rasayana. Para quê? Para você preparar o seu corpo para esse momento. Então, se você quer fazer um tratamento ayurvédico completo, você vai ter que passar por um panchakarma, pelo menos, nessa fase de perimenopausa, de menopausa. Aí, e panchakarma é um troço punk, né, Claurinha? Panchakarma é uma coisa que a galera acha que é tipo um retiro. Eu vou fazer um retiro. E, né, a Laurinha já fez panchakarma firme e assim, né? Fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso, talvez dentro do seu público seja mais claro, mas eu vejo que para minha galera que me segue o Matheus, acha que panchakarma é tipo fazer um retiro detox. E que... Eu fiz uma live com o Matheus, acho que foi em janeiro ou fevereiro. Na verdade, essa é a minha segunda live do ano, né? Eu não tenho feito live. Eu fiz uma com o Matheus e tô fazendo essa com você agora. Que honra, então. E aí, a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre o panchakarma. A gente estava falando sobre menopausa, a gente acabou no assunto do panchakarma por isso. Porque a gente precisa limpar esse corpo, a gente precisa tratar, fazer, né, uma organização. O panchakarma é um processo, é uma terapia de Shodhana no Ayurveda, de purificação, de tirar o dosha que está em excesso desse corpo e colocar para fora. E aí pancha vem de 5, então tem 5 panchakarmas. Você não vai fazer os 5, mas você vai fazer principalmente, né, aqueles panchakarmas que estão ligados com vata, dosha, porque o vata está agravando e você vai tirar esse excesso. Então você pode fazer um panchakarma mais intenso ou você pode fazer um mrudo panchakarma, um panchakarma mais suave e focar numa terapia de Rasayana. E aí isso vai acontecer durante 2, 3 semanas na Índia, num hospital ayurvédico, numa clínica ayurvédica, para você poder organizar esse corpo e você começar a usar a fitoterapia. Então, quando eu fui para a Índia agora, depois, né, tive esse calor, e depois disso eu fui fazer o meu panchakarma, que eu vou a cada 2 anos, mais ou menos, eu já sabia que eu já estava tendo essas alterações hormonais, e eu já fui com essa intenção, porque eu estava bem de todas as minhas outras questões, e eu já fui com essa intenção, cara, minha menopausa vai chegar daqui a 2, 3, 5 anos, sei lá, mas ela vai chegar. E aí eu preciso fazer, né, uma terapia de Rasayana, quem sabe um panchakarma suave, que não precisa ser um panchakarma intenso, que são terapias de vômito ou terapias de purgação, de diarreia. Não é, definitivamente não é um spa, é um processo intenso. E aí eu já fui preparada para isso porque eu já sabia do que estava acontecendo. Então, isso faz parte do Ayurveda, do cuidado único, exclusivamente ayurvédico para essa fase da transição da perimenopausa e da menopausa.
Mas, Laurinha, tem uma Travou coisa, isso é aqui. ótimo. Travou, voltou, né? Voltou. Então, aí eu queria, a gente tem mais 15 minutinhos, eu queria aproveitar você e falar, já que então a gente tem essa coisa que a gente deve aproveitar, né, esses Uhum. dois olhares que a gente tem, né, um olhar mais moderno e um olhar mais tradicional, o que que você recomenda em termos de para de uma preparação para a mulher que está. Ih, a Laurinha caiu. Espera aí que a Laurinha caiu. Vocês estão comigo ainda? Vocês estão me vendo? Não sei se a falta de internet é minha ou da Laurinha. Acho que é da Laurinha, né? Porque diz aqui nos comentários se vocês ainda estão me vendo ou não. Papapá, pré-menopausa, pode falar, Laurinha, é isso. Me vendo. Boa, então vamos ver se a Laurinha volta. Assim que ela voltar, a gente continua. Né? Mas então, só aproveitando, né, falando aqui do que me cabe, né? Que é muito mais do processo do yoga. Isso é muito interessante que a Laura está falando, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender a integração das coisas. A Laurinha pedindo para voltar aqui, deixa eu já chamar ela de volta. Beleza, obrigado. A live vai ficar gravada assim, tá? Que bom. Aí, boa, a Laurinha voltou. Boa, aí. Boa, tudo certo. O que eu ia te pedir, Laurinha, é justamente para a gente falar um pouquinho dessa integração e como que a gente pode usar e se beneficiar desses dois conhecimentos, né? Um conhecimento de uma medicina moderna com um conhecimento de uma medicina tradicional, e não só uma coisa de que um é melhor do que o outro, né? Como é que você vê um tratamento e um acompanhamento integrativo desses dois caminhos? Não tem um melhor do que o outro para todo mundo, né? Então é uma coisa, é uma decisão em conjunto com o seu médico, como eu falei, avaliando toda a sintomatologia, todo o seu histórico para você poder tomar a decisão adequada do que vai ser feito. A fitoterapia é algo que é muito importante, pode ajudar a manejar aí muito os sintomas da menopausa e da melhor qualidade de vida. Eu vejo isso na prática clínica, né? Eu, como nutricionista e especialização em fitoterapia, eu uso a fitoterapia como minha aliada nas minhas pacientes e uso também na minha vida a fitoterapia também como aliada neste momento. Então, a fitoterapia tem muita coisa para ajudar, tem muitas ervas que são, por exemplo, que tem um impacto muito positivo, como a Simicifuga racemosa, por exemplo, é uma planta que ajuda muito na questão dos calores. Mas essa é uma planta, por exemplo, que eu, como nutricionista, não posso prescrever. Ela é de prescrição exclusivamente médica. Então, tem alguns fitoterápicos que eles podem usar e aí a gente no consultório, por exemplo, olha, algumas vitaminas que impactam nos sintomas que podem se tornar piores. Baixa de vitaminas do complexo B, baixa de vitamina D, baixa de vitamina C, baixa de vitamina K. Tudo isso a gente tem que olhar nessa paciente. O colesterol, ele tende a ter alterações, então a mulher tende a ter um colesterol mais alto durante essa fase da perimenopausa. E aí é importante ter esse olhar, esse cuidado maior com a dieta, com o exercício, com o uso de alimentos mais amargos. Tudo isso a gente precisa olhar. Aonde que está impactando mais? Está impactando mais porque as doenças cardiovasculares, elas aumentam muito mais a incidência simplesmente pelo fato da mulher estar entrando na menopausa. Então tem que cuidar muito mais. E aí, você já tem algum problema cardiovascular, você tem um histórico familiar cardiovascular, você tem que ter um cuidado maior. A gente vai ter que entrar com uma fitoterapia aí para poder ajudar. E tem fitos que a gente pode usar, por exemplo, eu como nutricionista posso usar, e tem fitos que a gente vai precisar. Olha, vamos lá procurar o médico. Então, assim, a minha sugestão é que você faça isso, 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 mas conversa com a sua ginecologista para ela prescrever para você esse tipo de fitoterápico e ela vai ver também qual é o mais adequado para que a gente possa, né? Eu ainda não quero fazer a terapia hormonal. Então, o que a gente pode fazer até lá, sabe? Tem algumas medidas que a gente pode tomar. E aí, o que a gente pode fazer na alimentação?
ter uma alimentação mais variada, rica em verduras, muitas frutas antioxidantes para ajudar. O uso dos chás, eu fiz um post outro dia, por exemplo, a sálvia. A sálvia é um tempero, né? Que as pessoas, eu só vejo as pessoas fazerem receita de batata com sálvia, né? Eu acho que as pessoas... A sálvia, ela ajuda no controle dos calores da Olha que menopausa. legal. E você pode fazer um pesto com misturar o manjericão com a sálvia. Você pode botar um chá da sálvia, né? De sálvia. Você pode colocar a sálvia na comida que vai te ajudar. Claro que se calor muito intenso, se tiver muito intenso, só a sálvia na comida não vai ajudar. Você vai precisar de um extrato, né, de sálvia ou de outros fitoterápicos que vão te ajudar com esses calores, com essa sintomatologia. Então, a gente tem uma série de cuidados que a gente deve ter nessa perimenopausa e para quem também já passou da menopausa, porque a perda óssea, ela continua, a perda muscular, ela continua, e todos esses cuidados que a gente está fazendo antes, a gente também pode usar eles nesse pós-menopausa, porque os impactos, eles estão acontecendo. Esse estrogênio já caiu. Então, o que eu posso ajudar? Usar também, por exemplo, reduzir a quantidade de café, por exemplo. Os estudos mostram que o excesso de café piora os calores da menopausa, né? Então, assim, é importante diminuir a quantidade de café. Não precisa parar o café. Mas se você não dorme, não dá para usar. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar que tem uma série de plantas. Dentro da cultura popular brasileira, por exemplo, as mulheres usam chá de folha de amora para diminuir os calores da menopausa. Só que na literatura não tem estudo científico de evidência grande, assim, não tem prova ainda de que a folha de amora realmente é o melhor. Por exemplo, a sálvia tem mais evidência para reduzir o calor, mas o chá da folha de amora, as mulheres relatam uma melhora grande. Dentro da fitoterapia, a gente tem, por exemplo, óleo de prímula, que é maravilhoso para ajudar no inchaço da mama, dos calores da menopausa. Então, a gente tem muito fitoterápico para usar, para ajudar a melhorar. E não pode deixar de praticar meditação. Não dá para deixar de... Né? Meditação é muito importante, assim como atividade física, principalmente atividade física de força, tá? É fundamental, porque a perda muscular, ela vai acontecer, o ganho de peso, ele também começa a aumentar, e por isso o exercício, o movimento é inegociável nessa perimenopausa e para quem já passou da menopausa. Muito legal isso, porque você fala de uma forma muito integrada, né? Você tem que integrar os diversos campos da sua vida. Não dá para só querer tomar remédio, só querer mudar a alimentação, porque é uma mudança completa no corpo da mulher, né? Se é uma mudança completa no corpo da mulher, não dá para achar que um ponto só vai mudar o resto todo. E isso é muito legal, Laura, porque mostra como o grande segredo está no equilíbrio, né? Na adequação. Por exemplo, você falou aí de. Vou voltar. Se eu quisesse falar para pessoas usarem qual grupo de profissionais, melhor dizendo agora, é bom para uma mulher que está querendo fazer esse acompanhamento? Nutri, endócrino e ginecologista? Por aí? Ginecologista, nutricionista e fazer atividade física. E assim, e importante, né? E outro ponto, né, que eu ia falar agora, que este profissional, ele é fundamental para a mulher que principalmente, né, já passou na menopausa e que é importante ter esse cuidado, que é o psicólogo, é terapia, é ajudar, né, para entender esse momento, que ele é um rito, é uma passagem. A gente tem que ficar grata por a gente estar passando por esse momento e por essa transformação. A menopausa é um momento para a gente olhar para a gente, para as nossas escolhas, para aquilo que a gente fez ao longo da nossa vida e para que a gente possa ter esse cuidado ao longo do resto de toda a nossa história e entender que a vida é feita
de mudanças, de ciclos, de transformações e que não tem um momento melhor do que o outro, que tem um momento diferenciado e que a gente vai, né, entendendo essas transformações e vai buscar as ferramentas mais apropriadas para poderem nos ajudar nessa fase da vida. Alguém botou aqui, ó, acupuntura, fundamental. Muitas mulheres se beneficiam muito também da acupuntura nessa fase. Então, assim, é ter esse olhar integrativo. Nada é melhor do que ninguém, a terapia hormonal não é melhor do que tudo, a fitoterapia não é melhor que tudo, o nutricionista não vai resolver tudo, né? No yoga você não vai resolver tudo, no Ayurveda você não vai resolver tudo. Você pode conversar com qualquer médico ayurvédico lá na Índia, e com o Matheus, por exemplo, e é isso, esse olhar integrativo. Tem coisa que a Ayurveda pode ajudar, tem coisa que a Ayurveda não pode ajudar, tem coisa que a ciência moderna pode, tem outra que não. Então, a gente ter esse olhar integrativo, e mesmo que o seu médico chegue lá e fale para você, não, eu não entendo nada disso, e ele não nem te oriente outras coisas, você ter outras informações, é isso que a gente está fazendo aqui, trazer informação de que tem outras coisas para fazer. Tem que se exercitar, tem que fazer a bianga, tem que respirar, tem que meditar, tem que cuidar da alimentação, tem que se olhar para esse momento diferente, porque você vai mudar. Então, ter um profissional, né, um terapeuta para te ajudar a pensar e organizar o que está acontecendo. Então, tudo isso é importante, tá? Tem que olhar para o todo. E uma coisa que agora falando da parte que me cabe aqui, né, a respeito do yoga, isso também é muito importante de falar, né? Mulheres que praticam yoga e estão passando por essa fase, ou vão passar por essa fase, a gente tem que entender que yoga não é uma coisa só. Muito se fala, yoga é maravilhoso, yoga é ótimo, mas tem práticas de yoga que vão aquecer demais. Né? Se você está num momento com os seus calores, você não vai fazer uma prática de yoga super aquecida ou super fluida. Né? Eu fico brincando com isso que às vezes as pessoas elas vão procurar o yoga pelo método de yoga que ela gosta. Eu tenho a sorte do meu professor ser o Diego, né? Que é o professor que, né, também é o seu, ou foi o seu, né? Então a gente compartilha muito desse coraçãozinho pelo Diego, que é a coisa mais delícia. E ele me ensinou de maneira muito clara que, assim, não é necessariamente o yoga que eu gosto que é o que vai me fazer bem. É muito possível que, inclusive, o meu yoga esteja agravando o que eu já tenho em excesso. Então, se eu estou num momento em que a minha prática, que eu estou com, como a Laurinha falou, né? Eu estou com a tendência de agravar o meu vata. O que é isso? Minha pele resseca, eu fico com as extremidades mais frias, tem uma coisa de secura e de frieza ali. Eu não vou fazer uma prática, por exemplo, disso que hoje chamam de vinyasa, que é uma prática muito movimentada e muito ar e muito quente, porque isso vai agravar o que a gente já tem. Então, sem dúvida, o yoga tem um acervo de técnicas maravilhoso para te ajudar, para ajudar pessoas que estão passando por diferentes processos. Só que a gente tem que entender qual técnica que cabe, qual prática que cabe em qual momento da vida, né? Uma prática para mulher que está no momento de calor tem que ser diferente de uma prática na mulher que está precisando estar num momento mais frágil, no momento que ela está mais triste, né? E não é você achar que só porque é yoga é bom, né? Porque assim como tudo que a Laura está falando, né? Não é porque é hormônio que é bom, não é porque é fitoterapia que é bom, é para quem, em que momento e como que isso está sendo feito e integrado a quê, né? Então eu acho que todo esse papo aqui é interessante para a gente refletir muito mais em termos de um processo que a gente constrói e que durante o processo de menopausa a gente cuida e depois existe o processo pós, né? Isso tudo é uma coisa de um acompanhamento, não de uma Claro. de algo É a só para vida, curar, é né? a vida, é Exato. isso. São fases e ciclos e momentos. E aí tem momentos que é isso. Vai estar sentindo mais calor, vai estar sentindo mais frio e observar cada dia, porque um dia essas alterações hormonais, esse impacto do estrogênio, por exemplo, tem dia que essa mulher tem uma tristeza que ela não sabe que vem da onde, tem uma irritabilidade, e aí ela vai fazer uma prática lá, vai ficar fazendo respiração alternada no momento que não é Exatamente. legal, ou vai ficar pulando numa hora que está precisando acalmar, ou está precisando gerar movimento e aí está fazendo uma prática mais só introspectiva e lá uma restaurativa. Não! Por isso que a prática de meditação é tão importante, né?
para você poder olhar e você poder se perceber e te trazendo consciência do que é melhor para você em cada momento, em cada dia, em cada escolha. E aí pode ser que hoje você possa usar só a fitoterapia e a alimentação, mas pode ser que daqui a um ano não, você precise fazer uma terapia hormonal. Pode ser que, cara, essa terapia hormonal não está resolvendo. Então, assim, vamos conversar com o médico e vamos organizar isso melhor, vamos fazer outras coisas, vamos aliar a fitoterapia, vamos aliar a nutrição, que já era para estar junto, mas se você ainda não fez, é hora de fazer, entendeu? Total, total. Isso é muito legal porque é isso, né? Mostra que é um processo de vocês se entendendo e com abertura. A gente não tem que estar fechado, não. Isso aqui eu não faço. Depende. Você está precisando, você não está precisando, né? Tentar levar o processo da vida com abertura. Laurinha, a gente já passou aqui de uma hora de live, eu queria te agradecer muito e eu queria te dar um espaço aqui para você falar como que as pessoas podem saber mais sobre isso, como é que são os seus próximos cursos, próximos retiros, atendimento, clínica, como é que é isso? Como é que as pessoas te encontram e se cuidam com Lá você? no meu site, laurapires.com.br, lá mostra, lá tem os sites que eu tenho as inscrições abertas e o consultório tem lá no meu Instagram, tem ali o contato. Tem cursos presenciais, agora em maio eu vou dar um workshop de culinária para cuidados digestivos, especificamente aqui no Rio. E aí tem coisas online e presenciais. Obrigada, Caio, pela oportunidade. Parabéns aí pela sua caminhada, por tudo que você está aí transformando e na vida de tantas pessoas. Parabéns. E que o novo ciclo aí que se inicia seja ainda maior, cheio de luz, de saúde e maravilhoso. Obrigado, Laurinha. Obrigado, uma honra te ter obrigada aqui. a todos que estavam aqui com a gente durante essa uma hora, ouvindo aqui essa troca maravilhosa. Isso. Para quem perguntou, a live vai ficar salva. E aí vocês compartilhem com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Laura, você é fera demais. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo seu carinho, pelo seu sorriso. É uma delícia trocar ideia com você e a gente se vê em breve. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.